voz me chamar. Eu posso notar as tuas obras, eu posso sentir a tua chuva chegar. Eu posso notar as tuas obras. Lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. E lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. Me molha, me lava, faz de mim tua casa, transporta, inunda o teu espírito. Aí na sua tela, aí na tela do seu celular, da sua televisão, do seu computador, está novamente aprendendo, ensinando, refletindo junto a respeito da palavra de Deus. Nós começamos na semana passada uma aula, um novo módulo da Escola de Discípulos aqui da Peniel Beach, e tem sido muito bom estar com vocês e falar sobre esse assunto. Então nós estamos falando sobre paternidade. Na primeira aula, você que não assistiu, acredito que você pode assistir aí depois pelo YouTube da igreja, nas plataformas, nós falamos sobre que essa paternidade, ela começa desde a criação. Quando Deus cria o homem, Deus já cria o homem debaixo dessa perspectiva de paternidade, diferente das demais criaturas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre algumas verdades muito importantes dessa paternidade, que são essenciais para nós entendermos toda a grandeza dessa relação paterna de Deus conosco. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor deseja se revelar para nós. E, Pai, nós estamos ansiosos, nós estamos com o coração desejosos, ó Pai, de conhecer o Senhor, de aprender mais de Ti, de mergulhar junto nas Escrituras, Pai. Esse é um assunto tão importante, é um assunto tão necessário para os nossos dias. Mas, Pai, a minha oração é que no final desse módulo, dessas semanas, nós possamos sair daqui confiantes, ó Pai, nessa relação paterna. Pai, entendendo, Senhor, o que o Senhor deseja de nós é essa relação maravilhosa que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus, ó Pai. Fala conosco nessa noite, abra a nossa mente para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre algumas verdades importantes sobre paternidade. A primeira verdade, o primeiro aspecto que nós precisamos aprender a respeito dessa paternidade de Deus sobre nós é o caminho da paternidade, é o caminho da plenitude dessa relação. E esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é o caminho que nos restaura, que restaura uma relação que foi quebrada a partir do pecado. Em Efésios capítulo 1, no versículo 5, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Jesus é esse caminho que restaura essa relação paterna. Jesus é o Filho pelo qual eu fui adotado como filho e você é adotado como filho. Jesus é o caminho que me conduz ao Pai. Jesus é o unigênito, mas que após a sua ressurreição, Ele se torna o primogênito. No Evangelho, Ele é anunciado como o único filho. A partir do livro de Atos, Ele é anunciado como o primeiro de muitos filhos. Porque a partir de Jesus, vieram dezenas, centenas, milhares e milhões de filhos, que somos nós. Então Jesus é esse filho que nos fez filho. Jesus é o herdeiro de Deus, que nos deu, que nos fez, que nos tornou co-herdeiros de Deus por meio de Cristo. Então Jesus é esse caminho que revela a paternidade e restaura uma relação que foi quebrada através do pecado, por causa do pecado. Mas
Nós falamos muito sobre Jesus como Salvador, como nosso intercessor, como o nosso mediador, e assim por diante. E tudo isso é maravilhoso, tudo isso é extremamente valoroso e importante no Evangelho, mas apenas essas características de Jesus por nós não nos leva a alcançar o todo do propósito de Deus. Porque o seu plano não é meramente que nós cheguemos ao Filho, mas sim que através do Filho pudéssemos chegar ao Pai. Que através do Filho nós pudéssemos nos tornar legitimamente, literalmente, filho de Deus. Em João capítulo 16, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você aqui rapidinho. Diz assim, no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. No versículo 26, ele disse assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Olha só que interessante, nesses dois versículos Jesus está dizendo: eu manifestei teu nome, eu fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que o Senhor me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pensa comigo, que nome era esse que Jesus veio tornar conhecido aos seus discípulos? Que nome é esse que Jesus manifestou aos seus discípulos? Será que era o nome de Yahvé? Creio que não, porque já fazia 15 séculos que o povo judeu conhecia esse nome. Eles conheciam muito bem Yahvé, seus atributos e os demais nomes de Deus no Antigo Testamento. Qual era essa nova revelação especial? O grande propósito, o nome que Jesus queria que seus discípulos conhecessem. Que nome é esse que Jesus veio a manifestar? O nome é Pai. O nome que Jesus veio fazer Deus ser conhecido é o nome Pai. O nome que Jesus veio revelar é o Pai. E esse é o nome máximo de Deus. Ele descreve a natureza de Deus no seu caráter eterno, com a máxima perfeição do que qualquer outra palavra na linguagem humana pode expressar. Se tem um nome que define amor, cuidado, proteção, é paternidade. E o que Jesus veio a revelar de Deus é esse nome, é o Pai. Então, meu irmão, a revelação final de Deus no Novo Testamento é a revelação de Deus como Pai. É Deus restaurando essa relação paterna que foi quebrada lá em Gênesis capítulo 3, a partir do pecado. E o propósito final do Novo Testamento, a razão pelo qual Jesus veio, é nos conduzir a Deus. Então, se nós pararmos antes de alcançar essa revelação da paternidade de Deus, ficaremos aquém da plena realização final do propósito de Deus da redenção, que é restaurar a nossa identidade como filhos. Isso nos leva a uma segunda verdade muito importante. Então, primeiro nós aprendemos que Jesus é o caminho, que debaixo dessa paternidade, o caminho é Jesus que nos conduz ao Pai. Mas tem uma segunda verdade muito importante, que é a nossa identidade. A revelação da paternidade revela a nossa identidade. Ou melhor, o entendimento da paternidade de Deus revela quem somos. Você só descobre quem você é a partir do momento que você descobre quem Deus é em você. Talvez você esteja aí se queixando por ter dificuldade de saber o propósito da sua vida. Afinal, quem eu sou, por que eu nasci, por que eu fui chamado. Você precisa conhecer paternidade. Porque quando você entende a paternidade, você tem revelado na sua mente e coração a sua identidade. E meu irmão, se tem algo que o diabo vai investir para questionar sobre a sua vida, é exatamente a sua identidade como filho. Se tem algo que o diabo coloca em xeque, coloca em questão para nos confundir e deixar de vivermos aquilo que Deus quer que vivamos, é a nossa identidade como filho de Deus. Ele fez isso com Jesus. Você não precisa abrir, mas lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e Jesus está no deserto durante 40 dias de jejum, o diabo no versículo 4, se eu não me engano, ele disse para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você não está com fome? Então, se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. E aí, alguns versículos depois, ele diz:
Se tu és filho de Deus, vai lá, joga-te daqui para baixo. O que o diabo está fazendo? Ele está questionando a identidade de filho de Deus que Jesus era. E quantas vezes na nossa vida o inimigo ele não usa dessa estratégia para colocar em jogo o conhecimento da nossa identidade, dizendo: se tu é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se tu é filho de Deus, por que você ainda não conseguiu emprego? Se tu é filho de Deus, por que você não foi promovido? E aquele camarada que não é filho de Deus, que é uma criação de Deus, que é criatura de Deus, porque ainda não creu em Jesus Cristo, ele foi promovido, mas você como filho de Deus não. Se tu és filho de Deus, por que isso está acontecendo contra você? O diabo vai investir pesadamente para confundir a nossa identidade como filho. Na verdade, a última coisa que o diabo quer na sua vida é que você entenda a plenitude de ser filho de Deus. A importância, a segurança, a confiança, a convicção que existe na vida do cristão a partir do momento que ele conhece a sua identidade. Filho de Deus. Filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi capaz de vencer essa tentação, embora Jesus sendo Deus. Mas Jesus é capaz de vencer essa tentação porque ele tinha absoluta certeza de que ele era. Jesus vence a tentação porque ele tinha absoluta certeza de que ele era, da perfeição da sua natureza. E também na nossa vida, você será capaz de vencer qualquer obstáculo na sua vida, qualquer tentação, qualquer dificuldade, debaixo da convicção de quem você é através dele. Não da tua humanidade, não porque você é um cara bonzinho, não porque você acha que é forte o suficiente, mas debaixo da identidade de que hoje você é filho de Deus. E quando o pecado bate à sua porta, o que te capacita a vencer é esse poder divino que foi derramado sobre você. Porque agora você entende que você é justo, que você foi justificado, que você é filho de Deus. E você vê o pecado e percebe: isso não é para mim. Isso não condiz com a minha identidade como filho. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Eu lembro de um professor meu nos Estados Unidos que ele estava dando uma aula sobre intercâmbio divino, sobre adoração. E ele disse assim, que ele não dizia para o filho dele naquela época devia ter uns 9 anos mais ou menos. E ele não dizia para o filho dele que ele era um bom menino quando ele fazia alguma coisa boa. Mas ele dizia constantemente para o filho dele que ele era um bom menino. Que a natureza do filho dele era ser um bom garoto, ele é um bom menino. E não apenas quando ele acerta, mas que aquela é a identidade dele. E nós precisamos conhecer nossa identidade. A nossa geração carece de entendimento de identidade. Nós precisamos entender quem somos. E não quem somos por conta própria. Não que nos tornamos pelos nossos esforços. Não que talvez você seja um grande empresário, um grande pai, um homem bondoso. Não. O que você é através daquilo que você recebeu por meio de Cristo Jesus. E o filho daquele meu professor entendia que ele era um bom garoto. Ele era um bom menino. E quando ele errava, quando ele desobedecia, quando ele fazia aquilo que não deveria fazer, o meu professor olhava para ele e dizia: olha, o que você fez não condiz com aquilo que você é, porque você é um bom garoto, mas você não agiu como um bom garoto. A sua atitude não condiz com a sua identidade. Mas, meu irmão, tudo começa na identidade. Tudo começa na plena convicção do que somos. E se tem uma palavra que te define, você é filho de Deus. Quando eu comecei a entender isso, quando eu precisava postar alguma coisa sobre mim, sabe? Uma rede social, uma informação. Quem é você? Quem sou eu? A primeira coisa que eu pensava: eu sou filho de Deus. Eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou pai de família, eu sou filho também, eu sou marido, mas acima de qualquer atributo, acima de qualquer característica, acima de qualquer definição, a principal definição da nossa vida é que somos filhos de Deus. E essa é a definição mais poderosa na sua vida. Essa é a definição mais poderosa. Porque você será capaz de vencer qualquer tentação e qualquer obstáculo na sua vida dentro da convicção de quem você se tornou por meio do caminho que é Jesus Cristo. Por meio
quem você é por meio daquilo que Ele fez por você. A grande questão é que tem muito cristão agindo apenas como adotado e não como filho. Tem muito cristão que não se sente à vontade na mesa do Pai, porque pensa, não, eu não sou tão filho, porque eu sou adotado. O filho adotado, na época das Escrituras, aqui no Novo Testamento, e também na nossa época, ele tem todos os direitos do filho que foi concebido. O filho adotado, ele não tem um direito a menos do que os demais filhos. Ele tem todo o direito. A grande questão é que muitas vezes nós inferiorizamos isso. Nós pensamos, eu sou apenas filho adotado de Deus. Mas você é filho legítimo de Deus. Sim, meu irmão, você é filho legítimo de Deus. Você é filho legítimo de Deus, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que fez todas as coisas, do Deus que criou os céus e a terra apenas com a sua palavra. Capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus e assim se fez, e disse Deus e assim se fez. Essa sentença gêmeas, diz Deus e assim se faz. Você é filho desse Deus, cara. Isso é poderoso demais, quando nós entendemos a profundidade de sermos filhos legítimos, filhos verdadeiros de Deus. E nós precisamos nos sentir à vontade disso. O grande problema que eu percebo na nossa geração, às vezes pessoas com medo de extremos, eles dizem, você é filho de Deus, mas, não tem mas, você é filho de Deus. É claro que ser filho de Deus, isso não te permite viver em pecado, ou viver em rebeldia contra o Pai. Ao contrário, meu irmão. Ao contrário, você tem um pai, você que tem um pai, tem uma mãe, você sabe disso. Você é filho, mas isso não te dá o direito de desrespeitar tua mãe e teu pai. Isso não te dá o direito de desobedecer os teus pais, ao contrário. A sua submissão principal nessa terra aos seus pais, porque você é filho. E não é diferente da nossa relação com Deus. O fato de sermos filhos de Deus não gera em nós comodismo, ou então não gera em nós um sentimento, eu posso todas as coisas, eu vou fazer qualquer coisa porque eu sou filho do Criador do universo. Não, isso nos leva a uma mudança de vida, porque nós pensamos, eu sou filho dele, eu vivo debaixo de uma submissão dele, e o que o Pai manda eu faço. Então, ser filho de Deus não conduz libertinagem, mas conduz à obediência. Nós vivemos em submissão ao nosso Pai, que é a nossa autoridade máxima. E nós precisamos entender o poder disso. Eu lembro que eu tive um professor também, americano, que ele tinha um filho adotado. Ele tinha outros filhos que foram concebidos naturalmente pela sua esposa, mas ele tinha um filho adotado. E eu lembro de que um dia aquele professor, ele disse que no começo, quando ele adotou aquele filho, eles sentavam na mesa para tomar um café, toda a família, ele, sua esposa e seus filhos, e junto ali o filho adotado. Eles sentavam para tomar um café, e o filho adotado, ele ficava com vergonha de pegar o que estava em cima da mesa. Quando ele queria um pão, ele precisava pedir permissão ao pai, posso pegar um pão? Mas não era isso que o pai pedia, não era isso que o pai desejava. Que pai quer que seu filho tenha medo? O pai quer que seu filho fique à vontade debaixo daquilo que é permitido. E você está ali tomando café, você quer que teu filho pegue um pão, passe manteiga, pegue o queijo, não é verdade? E aquele filho não se sentia à vontade. Ele chegava para o pai, posso passar manteiga no meu pão? Posso pegar um leite? E quando na verdade aquilo que estava em cima da mesa era para todos comerem. Mas ele não se sentia filho. Aquele filho, ele não se sentia no direito de pegar, de usufruir do que estava em cima da mesa. Porque demora para nós nos familiarizarmos com essa nova posição. Às vezes você fica acanhado, às vezes você se sente inferior. Você pensa, sou filho, mas demora. Mas eu quero que você entenda nessa noite, você é filho. Você pode ficar à vontade na mesa. Tudo aquilo que foi permitido para você, tudo que foi dado, você pode desfrutar à vontade daquilo que foi dado para você. Porque foi te dado. Porque você tem direito como filho de Deus. E sabe o que eu penso? Não mudando de assunto, mas eu acredito que uma das coisas que nos conduz ao pecado, na maioria das vezes, é o fato de não usufruirmos de tudo aquilo que foi nos permitido. Vamos pensar em Adão. Nós falamos semana passada, Adão, Gênesis capítulo 1, 2 e 3.
Deus criou aquele jardim, milhares de árvores, milhares de frutos. Aquele jardim não estava sob maldição. Hoje a nossa terra está sob maldição. E nós temos aí milhares de frutos. Você vai na fazenda, você vai na feira, você tem tudo que é fruta. Aquele tempo era muito maior. Então hoje é apenas um reflexo de algo muito maior do jardim, algo que viveremos na eternidade. Mas Adão se encanta por o fruto proibido. Eva se encanta e depois influencia Adão. Sabe o que eu penso? Eu penso que talvez o principal que levou Adão e Eva a olhar para aquela árvore proibida é porque não estavam usufruindo daquilo que estava permitido. Porque se eles estivessem comendo ali, se alimentando, se satisfazendo os demais frutos que eram maravilhosos também, talvez eles não sentissem atração por aquilo que era proibido. E eu penso que na vida de um cristão não é diferente. Muitas vezes nós pecamos, falhamos, nós comemos do fruto proibido, porque não estamos usufruindo do fruto permitido. Porque se nós cristãos, nós desfrutarmos de tudo aquilo que nos foi dado pela graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, se nós nos apropriarmos de tudo aquilo que Jesus fez por nós, e vivemos e comemos e nos alimentarmos dessa mesa, desse banquete que nos foi dado por Jesus Cristo, nós não olharemos para o mundo, porque nós perceberemos que o que eu tenho na mesa é muito melhor e maior do que aquilo que tem no mundo. Então, eu acredito que muitas pessoas ainda vivem em pecado e vivem tentadas por frutos proibidos, porque não estão comendo do fruto permitido. E eu quero dizer para você, essa é a sua identidade. Você pode ficar à vontade. Você não precisa ficar acanhado. Você pode ficar à vontade. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da mesa, então não quero me alongar nisso. Mas uma terceira verdade a respeito da paternidade é que a paternidade nos conduz a um lugar seguro. A paternidade, ela te conduz a um lugar seguro. Então o caminho da paternidade é Jesus. A paternidade revela a nossa identidade e a paternidade nos conduz a um lugar seguro. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 22, abra sua Bíblia comigo rapidinho. Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 22, nós temos o relato do batismo de Jesus. Diz assim: depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Abrindo parênteses rapidinho. Aqui nós temos uma revelação das três pessoas da Trindade. Nós temos o Filho sendo batizado, nós temos o Espírito Santo vindo em forma corpórea como uma pomba, e nós temos a voz do céu, a voz do Pai: Tu és o meu filho amado. Mas sabe o que é interessante nesse texto? É que Jesus aqui está no Mar Morto, que é um lugar mais baixo na face da terra. E na Bíblia, lugares baixos e altos, embora são literais, também são metáforas de momentos difíceis, de luta, lugar baixo, e de momentos bons, lugares altos, de vales e de montes. E o Pai disse, quando Jesus está no lugar baixo, uma metáfora de momentos difíceis, dificuldades, o Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Você é o meu filho amado. Ou seja, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de vale, nos momentos de dificuldades, Deus estará sempre afirmando a sua identidade de filho. Ele está dizendo: você é meu filho amado. Mas eu estou passando por isso, mas eu estou no meio de um vale, mas eu estou no meio de dificuldades. E o Pai está afirmando: você é o meu filho amado. O vale não diminui o quanto você é amado. O vale não tira a sua identidade como filho. No vale, na dificuldade, no lugar baixo, você é o meu filho amado. E lá em Mateus, você não precisa abrir, mas no capítulo 17, versículo 5, Jesus estava num lugar alto, no monte. E nesse lugar alto, que também, embora seja literal, também é uma metáfora de bons momentos da nossa vida, montes, lugares altos. Em Mateus 17, 5, Jesus
nesse lugar alto o Pai também afirma: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ou seja, meu irmão, tanto nos momentos difíceis da sua vida, como nos momentos mais altos, nos bons momentos, o Pai estará sempre afirmando: tu és o meu filho amado, e de ti eu me agrado. De ti eu me agrado. Tu és o meu filho amado. E eu quero terminar com isso para a sua vida. Não importa aquilo que você passa, não importa aquilo que você enfrenta, as dificuldades que hoje nós estamos enfrentando, porque no momento que gravamos esse vídeo, nós estamos em 2021, debaixo de uma pandemia, milhões de pessoas morrendo no mundo todo, pessoas enfermas à nossa volta, debaixo de uma crise financeira, pessoas desempregadas, inflação nas alturas. Você vai no mercado, está tudo muito caro, mas no meio de tantas dificuldades, Deus está afirmando para você: você é o meu filho amado. Não importa o que você passa, não importa as circunstâncias, elas não são poderosas o suficiente para interferir na sua identidade como filho. Eu quero terminar dizendo isso para você: você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. E não sou eu quem digo isso, mas as Escrituras. Por meio de Jesus Cristo, deu-lhes o poder, deu-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então, meu irmão, a paternidade, ela nos mostra o caminho que é Jesus. Ela nos revela a nossa identidade, filhos de Deus. E ela nos dá segurança. Eu tenho um filho que vai fazer 2 anos, agora dia 9. Se tem um lugar que ele se sente seguro, é no nosso colo. No colo do pai e no colo da mãe. Às vezes quando eu estou passeando com ele no meio da rua, indo para lá, para cá, Centro de São Vicente, em Santos, às vezes ele fica com medo. Ele olha aquelas pessoas à sua volta, então é meio medroso. Ele olha tudo muito grande, cachorro do lado dele, tanta coisa, animais, carros. Ele olha para mim, ele faz assim, e eu já entendo. Ele quer colo. Às vezes ele olha para mim e fala: papai. Às vezes ele fala assim: ajuda, ajuda. Ele quer meu colo. Sabe por quê? Porque se tem um lugar que ele se sente protegido, é no meu colo. Porque quando ele não está no meu colo, ele está no chão. Ele tem 2 anos, ele é pequenininho, ele é altinho, mas ainda é pequeno, porque tem 2 anos. No chão, ele vê o mundo de baixo para cima. Tudo é maior que ele. O cachorro é maior que ele. Aquela bocona, aqueles dentão, são maiores do que ele. Ele se sente assustado. Mas quando ele veio para o colo do pai, ele vê o mundo de cima para baixo. Não que o pai é tão alto, porque eu não sou tão alto assim. Mas eu sou mais alto que um cachorro, que ele tem medo. Mais alto do que aquele carro que parece assustador. E do que muitas pessoas que estão à sua volta. Então ele olha o mundo de cima para baixo, ou então na mesma altura do mundo, das outras pessoas, das circunstâncias. E aqui ele se sente seguro. Então, meu irmão, sabe o que Deus quer de nós? Sabe o que Deus quer dos seus filhos? É que você pare de tentar andar por conta própria. É que você pare de depender de pessoas apenas. É que você pare de viver uma vida cabisbaixa, com medo das circunstâncias, ou então se sentindo abandonado por pessoas. Mas Deus quer que você venha para o colo dele. No colo dele, você olha o mundo de cima para baixo. No colo dele, você se sente seguro. No colo dele, você percebe que as circunstâncias são pequenas. São pequenas, porque o meu Pai é maior. Deixa eu te dizer isso nessa noite, em nome de Jesus. O teu Pai é maior. O teu Pai é maior. E eu termino com uma frase de um autor desconhecido, que diz: pare de dizer para Deus o tamanho dos seus problemas. Que tal dizer para os teus problemas o tamanho do teu Deus? O teu Pai é maior, você é filho de Deus, em nome de Jesus. Semana que vem nós estaremos juntos novamente, dando sequência a isso. Semana que vem nós falaremos sobre os estágios dessa filiação. Então eu quero te convidar a estar conosco também, compartilhar, convidar pessoas, e nós continuaremos conhecendo e aprendendo a respeito da paternidade de Deus sobre nós. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez filhos, ó Pai. Esse é um direito, é um dever, Pai. É um privilégio que recebemos a partir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que nós possamos nos apropriar disso, Pai. Possamos viver isso. Não queremos viver pela metade, não queremos viver parcialmente, Pai, mas nós queremos viver integralmente essa filiação. Nós queremos entender, Pai, que nossa principal identidade, de muitas coisas que nos definem, é que nós somos filhos de Deus.
Pai, se alguém perguntar para nós o que você é, que essa seja a primeira palavra, a primeira frase que vem ao nosso coração: eu sou filho de Deus, porque é isso que nos define, Senhor. Isso define o quanto somos amados, isso define o quanto somos preciosos pelo Senhor, isso define o quanto nós estamos seguros aos teus braços, ó Pai. Que o Senhor continue revelando isso, que durante essa semana, Senhor, o Senhor continue revelando que nós somos os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, até a semana que vem nós estamos juntos, em nome de Jesus.